Galera, esse começo de vídeo, ele vai ser meio improvisado. Por quê? Porque eu até tinha um planejamento, eu tenho uma pauta, eu sempre escrevo uma pauta, né? Pesquiso as informações bonitinho. Só que eu tava folhando a edição da Image, que tá aqui na minha esquerda, né? A edição original em inglês, em capa dura, do Drácula dos Monstros da Universal, e eu comparei com a edição da Dark Side, que acabou de sair, lançamento que eu peguei lá na Bienal do Livro. Literalmente eu comprei o quadrinho no stand. E, gente, assim, eu acho que a gente tem que dar os parabéns para as editoras que não têm preguicinha. Tá, tudo bem. Eu acho que é algo que vai de caso a caso. Mas o que a Darkseid fez? Ela pegou essa edição, que é muito legal. Eu acho ela linda, o design, tudo. Eu gosto muito dessa edição da Image. Inclusive, ela é num tamanho maior que a edição da Darkseid. Só que a editora brasileira foi lá, pegou esse projeto e falou, peraí, vamos dar uma alterada? Vamos adicionar textos e informações que não tem no encadernado gringo original? A nossa edição brasileira tá melhor que a edição da Image. Isso aqui tá muito legal e eu tenho um texto aqui que eu não faço ideia de onde a Darkseid tirou. Mas assim, antes de começar o comparativo, trazer a resenha, acho que eu tenho que trazer as informações básicas, pois então, finalmente chegou ao Brasil um projeto que está rolando desde 2023 lá nos Estados Unidos, que são não são adaptações, na verdade, que são quadrinhos que trazem um novo ponto de vista sobre os filmes de monstro da Universal dos anos 30, anos 40, né, enfim. Até o momento já saíram, além do Drácula, o Frankenstein, o Monstro da Lagoa Negra, a Múmia está em publicação e logo logo vai sair o Homem Invisível. Mas vocês viram que eu falei antes que não é uma adaptação dos filmes clássicos. Na verdade, é uma ideia mais ousada. É uma perspectiva. E quando eu digo isso, é que o Drácula, ele tá nesse quadrinho, tá? Né? Ele faz parte dessas histórias, tem início, meio e fim da história do filme, porém, o foco maior aqui é no Renfield, até ele, inclusive ele tá aqui na capa, que é o servo do Drácula. A gente vai conhecer o Drácula pelo olhar do cara que mais o ama. A gente vai entender as motivações do Renfield. E eu vou falar pra vocês que quando eu li a primeira vez essa história, eu fiquei frustrado. Porque quando acabou, eu não tinha em mente que o foco era no Renfield. E aí, de repente, eu me dei conta que, peraí, o Drácula não apareceu tanto quanto eu imaginava. E aí acaba, justamente, né, meio que fecha o arco do Renfield. E aí eu demorei um pouquinho para processar, eu fiquei meio, tá, mas, pô, né, o que eu realmente queria ver, que era o Drácula, não apareceu muito aqui. Mas aí, aos poucos eu fui, tá, peraí, mas talvez ele tenha me entregue algo que eu não estava esperando, que é a questão do Renfield. E que por vezes pode ser até mais interessante que o Drácula, porque a gente vai entender nesse quadrinho o fascínio que talvez nós seres humanos, no geral, assim como o Renfield, temos com uma criatura como o Drácula. Então, pô, sabe, eu fui esperando algo, de início eu fiquei meio confuso, e no fim beleza, acho que o quadrinho me entregou algo que eu não esperava. Dito isso, vamos por partes. Primeiro, os projetos gráficos, se a gente for ver a questão das capas, eles são muito, muito próximos. A diferença é que a Darkseid incluiu um Drácula Vive, então tem um Vive em todas as edições dessa coleção. Ok, eles deram uma pequena alterada aqui nas imagens da contracapa, mas, no geral, o projeto da capa e contracapa e lombada são bem parecidos. Na verdade, o grande acerto da Darkseid nesse quadrinho, a segunda guarda segue o mesmo padrão, né? Uma página ali com umas gotas de sangue, mas o grande acerto da Darkseid está exatamente aqui. Reparem que no final do quadrinho tem um texto do James Tynion, que é o roteirista do Drácula, falando sobre a experiência de escrever, as inspirações, etc., né? O que o autor queria dizer com aquela obra. Esse texto, em especial, ele foi publicado na primeira edição original do issue norte-americano desse quadrinho. A edição em capa dura da Image simplesmente ignorou esse texto, e eu acho que ele é relevante. Ele, inclusive, fala da concepção do próprio projeto. E eu não sei de onde a Darkseid tirou um texto do Drake Stoker, que é sobrinho bisneto do Bram Stoker. Sim, o cara vai fazer um retrospecto, né? O nome o título do texto é Em Louvor a Bela Lugosi. Então ele vai falar sobre o filme clássico do Drácula. Ele fala... Eu realmente queria entender de onde a Darkseid tirou esse texto. Talvez seja até algo que eles mesmos entraram em contato com o autor e pediram, mas, nossa, muito, muito legal. E na questão dos extras no geral, a Darkseid reproduziu praticamente tudo que tem na edição da Image. Eles só pularam, né? Eu imagino que eles pularam por uma questão de número de páginas, os esboços do Martin Simmons, que é o desenhista. Então tem um pouco dos layouts aqui. São 2 páginas de layout na edição em inglês, e isso é um conteúdo que não tem
na nossa edição brasileira. Gente, o que eu vou dizer, tá? É um cuidado muito legal. O único detalhe é esse, né? Uma pena que a edição original tem um tamanho maior, e isso faz diferença, porque, pô, o desenho do Martin Simmons é todo pintado, é bonito, então é legal a edição tá num tamanho grande. Mas tirando a questão do tamanho, a edição da Darkseid dá aula, sabe? Aula de edição, texto, sabe? Ele aprofunda a experiência do leitor. Vamos lá para a sinopse do quadrinho. Gente, eu acho que todo mundo conhece a história do Conde Drácula, mas o diferente é que aqui na edição dos Monstros da Universal, a gente começa a história justamente com o Renfield. Ele já é maluco, ele já é a serva do Drácula, e a gente vai vendo, vamos dizer assim, o processo de tratamento do Renfield, enquanto aos poucos, né, ele tá ali preso, o Drácula vai agindo, e a história do filme vai passando em paralelo, enquanto a gente vê esse cara maluco, sei lá, comendo barata num sanatório. Eu não sei se foi intencional, mas esse Drácula lembra muito o Asilo Arkham do Grant Morrison com Dave McKean. Gente, é impressionante. Seja porque o Renfield, em alguns momentos, inclusive lembra o Coringa, aí tem essa questão do quadrinho se passar, né, num sanatório, tem a questão até dele comer umas baratas, tem barata no começo do Asilo Arkham. Até os quadros, né, a diagramação do Asilo Arkham são em quadros mais longos na vertical. E aí fora o desenho, o roteiro. Gente, o Tynion, ele é muito bom em escrever terror. E o grande diferencial dessa história com relação ao filme clássico lá de 1931 é que esse Drácula da Image, ele tem muito mais sugestão do horror. O Drácula, ele simplesmente não fala, então tu não tem muito acesso a essa entidade. Tu vê ele agindo e tudo é muito sugerido em vários momentos. Então, sei lá, tu não consegue, tu não vê a tripulação do navio sendo assassinada, por exemplo. Tu sabe que, sei lá, aparentemente o Renfield foi lá e rasgou a garganta do capitão do navio que trouxe o Drácula para Inglaterra. Só que ao mesmo tempo, quando o quadrinho para de sugerir e vai realmente te mostrar o horror, uou, ele é muito impactante. Dá uma olhada nessa splash page do Martin Simmons, e essa é uma splash page. Eu não vou mostrar muitas para não, senão eu vou acabar estragando aqui o vídeo, mas galera, é incrível. Dá uma olhada na página de apresentação. É lindo, é simplesmente lindo. Eu acho que, eu não gosto muito de falar isso, mas é aquele tipo de história que vale pelo desenho, embora o roteiro também seja muito bom. Tem outro ponto que orbita muito essas adaptações do Drácula, que é a questão dos olhos. Isso é muito utilizado no quadrinho, então vai remeter ao próprio filme Drácula de Bram Stoker, né? Tu tem esse foco grande nos olhos do monstro. E, gente, agora eu faz alguns meses que eu li o quadrinho e eu escrevi uma mini resenha. Deixa eu ler um trechinho aqui que eu acho que ficou muito bom. Nunca pensei muito sobre o Drácula, ó, o Vinícius do passado dizendo. Ele representa tudo que o homem não alcança. A vida eterna, por exemplo, representa a libertação dos nossos desejos e a violência que habita dentro de nós. Então, eu acho que muito mais do que simplesmente contar uma história do Drácula, que a gente já ouviu 1 milhão de vezes, eu acho que esse quadrinho, ele tem como ponto central essa questão de mostrar através dos olhos do Renfield para o leitor por que a gente tem esse fascínio pelo Conde Drácula. Então era isso. Gente, eu esqueci de falar no começo do vídeo, mas se vocês puderem clicar no botão do like, isso ajuda muito. E vocês concordam comigo que, pô, é legal quando uma editora vai lá e muda o projeto gráfico e traz algo de diferente, sabe? Várias vezes eu vejo publicações que saem nos Estados Unidos e aí o primeiro lançamento lá tem um texto, tem algum extra legal na ediçãozinha mensal, e aí quando chega no encadernado, sei lá, as editoras simplesmente ignoram. Então, pô, alguém dentro da Darkseid, eu não sei quem, foi lá, viu o material de base do Drácula dos Monstros da Universal e falou, não, olha só, esse texto aqui eu quero incluir. O único ponto que eu achei meio esquisito na edição da Darkseid, eu até esqueci de falar isso antes no vídeo, é que eles não traduziram a lombada. Pô, tem aqui, ó, aqui na capa, tá? Monstros da Universal, né? Eles traduziram o logotipo. Aí na lombada eles mantiveram Universal Monsters. Eu não sei muito bem pra quê. Inclusive eu fui ver e é um padrão. O Frankenstein também tá em inglês a lombada, mas na capa tá em português. Eu não sei muito bem qual é o objetivo, mas, gente, era isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Eu acho que eu não vou fazer vídeo dos outros, só se vocês pedirem muito. Aí, de repente, eu posso fazer um vídeo do Drácula, do Frankenstein. O Monstro da Lagoa Negra eu acho ruim, eu não gostei. Então, eu realmente não pretendo fazer vídeo. Mas eu posso, de repente, fazer o do Frankenstein se vocês acharem legal, tá bom? Valeu, valeu.